lembrar um pouco de Cristo. Tonight we're going to be remembering a little bit about Christ. Fui pego um pouco de surpresa hoje por Peter. I was caught in a surprise today by Peter. Para trazer uma palavra para nos lembrarmos da morte de Cristo. To bring you a word to remember us the death of Christ. Essa palavra está no meu coração há muito tempo. And this word's been in my heart for a long, long time. E eu acho bacana a gente trazer ela hoje. And I think it'll be a good idea to bring it today. Vai começar em Jeremias, We're going to start in Jeremiah. no verso 23 ao 6. Eu gostaria que alguém pudesse ler em português. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. O tema principal de hoje é O Senhor é a nossa justiça. So the main theme tonight is the Lord is our righteousness. O Senhor é a nossa justiça. The Lord is our righteousness. Desde o início da criação, o homem dentro de si, o homem natural, Since the beginning of creation, the man naturally, ele tem essa vontade de ter sua própria salvação, de que pode conseguir a salvação através das obras. he has this wish to save himself throughout the goods he does. E isso tem corrompido a ideia de muitas pessoas, principalmente os homens naturais. And this has corrupted most of the men's ideas. Várias religiões, Nowadays, várias religiões criadas, onde os homens podem ser os seus próprios deuses e onde eles podem encontrar a salvação neles mesmos. Nowadays we can see a lot of religions where men are their only savior, E os seus próprios deuses. and they could be their own gods. Mas nós sabemos que nós só podemos ter a salvação através de um único homem, But we all know that salvation comes throughout just one man, que também é Deus, who is also God. que é Jesus Cristo. That is Jesus Christ. Próximo verso. Next verse. Porquanto, ignorada a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Isso é uma das coisas mais malditas que alguém poderia ter falado abaixo do sol. And that's one of the most evil things someone could ever speak in this ground. Alguém ignorar a justiça que vem de Deus Someone to ignore the righteousness of God e querer estabelecer a sua própria. and try to establish their own E righteousness não se submeter à justiça de Deus. and not submit themselves to God's righteousness. O apóstolo Paulo ele estava falando sobre os fariseus Here Paul is talking about the Pharisees e eles não estavam querendo se submeter à vontade de Deus. because they were not trying to put themselves above the righteousness of Eles God, queriam fazer a sua própria justiça. but they wanted to do their own justice. Deus, ele criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. God created the man and the woman according to his image. E Deus, ele sabe de tudo que poderia acontecer. And God knows everything that could happen. E mesmo Deus tendo essa aliança com o homem e com a mulher, né, com o homem em geral, eles quebraram essa aliança. And even God having this covenant with man and woman, right? Sorry, esqueci tudo. Como, eles quebraram essa aliança com Deus. They broke this covenant with God. Mas Deus já tinha um plano perfeito. But God already had a perfect plan. Próximo verso. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Já foi nos falado através das escrituras que Abraão, ele creu em Deus. It's been told to us by the scriptures that Abraham, he believed in God. Isso lhe foi acreditado como justiça, And that was credited to him as righteousness. porque ele acreditou em Deus. Because he believed in God. A justiça de Deus foi imputada em Abraão. God's righteousness was upon him. Próximo verso. Dias
virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Em inglês aqui fala que gonna rise up for David a righteous branch. E aqui está falando um renovo justo. Tá diferente a versão. Well, in English it says, when I will raise up for David a righteousness branch. But in Portuguese it means Um renovo justo. renovo justo. É um pouco diferente, mas eu gosto da versão em inglês. It's a little bit different, but I prefer the English version. Que é como se fosse de uma árvore genealógica, de Because raízes, it's like a geologic tree, and come by branch, like roots. Eu falo inglês, né? Eu falo inglês. E vem com raízes da árvore genealógica, and branches. isso aí. Vem como as raízes, e o Senhor Jesus Cristo, ele vem da linhagem de Davi. And Jesus Christ, he comes from David's line, from the genealogic line. Ele é o nosso Senhor e a nossa justiça. He is our God and our righteousness. Mas se tem alguma dúvida sobre a Trindade, ela vai ser desvendada justamente nesse versículo. But if there's any doubt about the Trindade, yeah, it's gonna be shown in this verse. Porque aqui fala que o Senhor é a nossa justiça. Because here it says that God is our righteousness. Mas ele diz que declara o Senhor. Declares the Lord. E aqui fala que o Senhor é a nossa justiça. And right above here it says the Lord is our righteousness. E para quem entende, fala que da linhagem de Davi iria vir uma pessoa justa. Está falando a respeito de Jesus Cristo. So, for those who understand, from the genealogic tree from David, it would come someone righteousness, and it's talking about Jesus Christ. Então, o mesmo Senhor que tem declarado através dos profetas e da lei, So the same God that's been declaring throughout the prophets and the law também é Jesus Cristo. is also Jesus Christ. Eles fazem parte da Trindade. It's part of the Trinity. Então esse verso ele explica muito sobre a questão da Trindade. So this verse says a lot about Trinity. Próximo verso. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, se você entende que Jesus Cristo ele faz parte da Trindade e ele é Deus, So if you understand that Jesus Christ is a part of the Trinity and He is God, você deveria se humilhar a Ele, then you should humble yourself, chorar aos seus pés cry up to His feet, e clamar por misericórdia. and claim for mercy. Porque aqui está falando, maldito é o homem que confia em outros homens. Because it says, cursed is the one who trusts in men. Se você não acreditar que Jesus Cristo ele é Deus, If you do not believe that Jesus Christ is God, você vai acreditar que pelo menos ele foi algum homem. then you should at least believe he was a man. Como outras religiões acreditam que Jesus Cristo foi um homem mais iluminado. Just like other religions, they believe that Jesus was just a man, a right man. Ninguém pode negar que Jesus Cristo realmente existiu, No one can deny that Jesus Christ really lived, porque ele existiu. because he did exist. Mas se você acreditar que Jesus Cristo é apenas um homem, But if you only believe that he's just a man, a palavra diz que você será maldito. the word says you're cursed. Porque nós não podemos depender de um homem para a nossa salvação. Because we cannot depend on a man to have our salvation. Mas nós dependemos de um Deus. But we depend on one God. E esse Deus é Jesus Cristo. And that God is Jesus Christ. Next verse. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Bendito para sempre. Forever praised. Jesus Cristo, que é Deus acima de tudo. Jesus Christ, who is God over all.
Ele é Deus acima de tudo. He is God over all. Ele era homem, He was a man, mas também era Deus. but he was also God. Nele, ele é a nossa justiça. He is our righteousness. Nele foi completado toda a lei. Through his life, all the law was completed. E na função de Deus, a lei foi satisfeita. And Como Deus. as God, because of God, the law was satisfied. E como homem, ele sofreu And as a man, he suffered e obedeceu. and obeyed. Então ele fez um trabalho tipo full time. So he kind of did a full-time job. Ele teve que trabalhar como Deus He had to work as God e como homem. and as a man. E ele fez isso perfeitamente. And he did it perfectly. Por mim e por você. For me and for you. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus sabia o que iria acontecer. God already knew what was going to happen. E ele sabia que se o homem comesse daquela fruta, ele morreria. And he knew that if the man ate that fruit, he would die. E era ser uma morte espiritual. It would be a spiritual death. Antes disso, eles não se alimentavam de animais. And before that, they did not feed themselves throughout in animals. Mas quando eles cometeram um pecado, eles se viram em sua completa nudez. But when they sinned, they were completely nude. E Deus, ele fez roupas de pele de animais para cobrir a nudez de Adão e de Eva. And God had to sacrifice animals to cover their nudity. Então Deus, ele já ensina desde o princípio da criação uma lição muito importante para todos os homens. So since the beginning of creation, God is teaching us a lesson. E isso nos leva também a uma comparação, porque Deus, ele ensinou a Adão e Eva que eles não poderiam ter a vida eterna por eles mesmos. And that makes us compare because God teach that Adam and Eve, they could not have salvation throughout themselves. Eles precisavam de algo, de alguém. They needed something, they needed somebody. Eles tinham que agir perfeitamente através das suas obras, fazendo o bem na cabeça do homem natural para poder ter a vida eterna. Mas isso não iria funcionar. They had to do good things in the natural man's head so that they could have eternal life. Mas ninguém pode ser autossuficiente, ninguém pode ter a eternidade por si próprio. But no one is self-sufficient. No one can have eternity on its own. Deus sacrificou ali alguns animais God sacrificed a few animals para que eles pudessem entender que eles estavam sendo vestidos por Jesus Cristo. so that they could understand that they were being covered by Jesus Christ. Em todo o Antigo Testamento você vê muitos sacrifícios dando referência à morte de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. And throughout the whole Old Testimony, you can see a lot of animals sacrificed to exemplify Jesus Christ. Então nós somos revestidos hoje por Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. So today we are covered by Jesus Christ. He is our righteousness. Próximo verso. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como eu disse antes, Deus tinha um plano perfeito. As I said before, God had a perfect O plan. nosso Deus é um Deus de amor. Our God is a loving God. E seu filho é um filho de um pai de amor. And his son is son of a loving God, of a loving Father. Jesus Cristo, ele decidiu tomar para si próprio Jesus Christ, he has decided to take upon himself e completar a justiça no nosso lugar. and complete the justice in our place. Mas ele não estava satisfeito em fazer isso sendo Deus, apenas sendo Deus. But he was not satisfied in doing that just being God, just by being God. Mas ele veio na qualidade de homem para se comparar a nós. But he came on this earth as a man to Onde- compare himself as us, Como homem. as a man.
Então, ele veio para completar tudo aquilo que a gente não podia completar, como eu falei antes. So he came to complete everything we could not complete before. E através dele nós somos justificados. And throughout his life, we're justified. Próximo verso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, através dele nós somos justificados. So throughout him, we're justified. É o próximo verso. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Nesse verso, ele já exemplifica tudo que eu gostaria de trazer para vocês. And in this verse, it says pretty much everything I'd like to say to you tonight. Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. Jesus Christ is our righteousness. Ele é o nosso Senhor. He's our Lord. Nós não podemos depender de nenhum homem para ter a salvação. We cannot depend on any man to have salvation. Ele está acima de tudo. He's above all. Ele sofreu no nosso lugar. He suffered in our place. Ele obedeceu a lei que a gente não poderia obedecer. He obeyed the law that we could not obey. Por um amor que a gente não pode compreender. Because he loved us in a way that we cannot comprehend. Ele é a nossa justiça. He is our righteousness. Como Abraão creu, Just like Abraham believed, nele foi imputada justiça. the justice came upon him. E se você acreditar em Cristo hoje à noite, And if you believe in Christ tonight como teu Salvador, as your Savior, você é justificado através dele. you are justified through him. A tua nudez, que antes era a tua vergonha, Your nudity that that once was a shame, ela pode ser coberta por Jesus Cristo, it can be covered by Jesus Christ. que foi o sacrifício mais lindo de toda a história da Bíblia. And that was the most beautiful sacrifice in the whole history of the Bible. Ele morreu por mim e por você, He died for me and for you, e a gente não merece. and we do not deserve. Como o Peter falou numa das suas últimas pregações, Just like Peter spoke on this last preachings, nós somos vermes, we are worms. nós somos muito pequenos, We are very small, e a gente depende dele and we depend on him para ter salvação. to have salvation. A gente não pode ter salvação pelas nossas próprias mãos, We cannot have salvation throughout our own hands, mas através daquele que é o nosso Senhor but throughout that who is our Lord e que sacrificou por nós. and sacrificed himself for us. Então, vamos celebrar a morte de Cristo, So tonight, let's celebrate the death of Jesus Christ. mas não só a morte, mas a vida também. But not just the death, but his life too. Porque muitas vezes a gente só lembra da morte de Cristo, Because there's a lot of times we only remember his death, mas a gente também às vezes esquece de lembrar que ele veio viver no nosso meio. and we forget to remember that he came to live between us. Então vamos among celebrar a us. sua morte e a sua vida entre nós. So let's cherish his death and his life among us. Vamos fazer parte agora do pão e do vinho. Now let's have the breaking of bread and wine. E se você acredita em Deus, And if you believe in God, e se você tá ok com a tua consciência, and if you're okay with your conscience, faça parte do pão e do vinho. you can be a part of the bread and the wine. Mas se você ainda não tem Jesus Cristo como teu Salvador, But if you don't have Jesus Christ as your Savior yet, se arrependa regret e vem para esse Deus de amor. and come to this loving God. E venha fazer parte dessa aliança de amor. Come to be a part of this covenant of love. Então, So